Olá pessoal, aqui é a Nayana Bregolato pelo Congresso Nacional Saúde Sem Limites. E hoje eu vim aqui entrevistar o Anderson Catoni. Tudo bem, Anderson? Tudo bom, né? Anderson, muito obrigada por nos receber. Obrigado pelo convite. Pessoal, eu vim até aqui entrevistar o Anderson porque ele é fabricante de caixa orgânica. Caixa orgânica é um aparelho fantástico para a saúde. E é isso que ele vai nos explicar. Anderson, você pode contar para a gente o que é caixa orgânica, quais são os aparelhos orgânicos e como tudo isso beneficia a saúde? Com certeza. Eu vou apresentar isso de forma um vídeo, um PowerPoint, e para que ficar mais didático, mais fácil de entender, porque tem que apresentar toda a história e com os relatos históricos e as imagens e os vídeos do momento de que foi descoberto esse equipamento, no caso a caixa orgânica, quem inventou isso, que é o William Reich, vai ficar mais fácil vocês entenderem. E daí no final eu vou apresentar aqui a caixa orgânica para vocês conhecerem o que é de fato e como que funciona e ela em uso, né? É isso. Muito bem, obrigada, Anderson. Obrigado a vocês. Então, pessoal, a convite do Congresso Saúde Sem Limites, eu fiz essa apresentação teórica da caixa orgânica e dos aparelhos orgânicos. Meu nome é Anderson Catoni e eu pesquiso o assunto como hobby. Tudo começou quando eu procurava por algum modelo de geladeira ecológica para conservar os alimentos, que não consumisse energia elétrica ou algo parecido. De tudo que eu pesquisei, eu gostei de duas soluções. Uma que era uns vasos de barro na África, 2 vasos de barro, um dentro do outro e com areia entre eles. E o segundo foi a caixa orgânica. No final desse vídeo, eu vou deixar o link dos vídeos no YouTube que eu achei que me chamaram muita atenção. Quando chegar lá, eu explico para vocês. E foi a partir desses vídeos que eu comecei a me interessar e a pesquisar sobre o assunto caixa orgânica. Então, o que é uma caixa orgânica e como ela funciona? É um equipamento criado por William Reich para acumular a energia orgânica, que é o nome dado por Reich para a energia vital, cósmica, etc., presente na atmosfera do nosso planeta, e transmiti-la ao organismo de quem a utiliza para ajudar a manter a saúde e até curar doenças. A história. No final do século XIX e início do XX, o médico, cientista, psicólogo e psiquiatra austríaco Dr. William Reich, livre dos conceitos místicos que envolviam esta energia, estabeleceu as suas leis e propriedades físicas. E a chamou de energia orgânica em uma alusão ao material orgânico que atrai essa energia, e em homenagem à energia do orgasmo, que considerava ser a mesma energia que origina a vida. A energia orgânica expande o organismo e libera a circulação de energia dentro desse organismo. Com isso, gera saúde. A falta de energia vital no organismo contrai o organismo. E isso bloqueia a circulação da energia, que é a causa dos tumores. Propriedades da energia orgânica. Segundo Reich, a energia orgânica se divide em duas: a saudável e a prejudicial. A saudável é azul, tem polaridade negativa, circula de oeste para leste e está presente em todo o universo. Se incorpora a toda a matéria orgânica e mineral e tem comprimento de onda longo. Isso significa que tem pequena penetração em profundidade, porém
de grande difusão no organismo através da corrente sanguínea. Já a energia orgânica prejudicial é avermelhada, tem polaridade positiva, circula de leste para oeste e surge na iminência e durante as tempestades com descargas elétricas, ou seja, raios e trovões. Por isso que não é recomendável fazer uso da caixa orgânica em dias de descargas elétricas, quando está para chover, ter tempestade ou durante a tempestade. Conclusão. Uma perfeita circulação dessa energia no corpo é sinônimo de uma saúde perfeita. Para curar as doenças ou manter a saúde, é preciso deixar essa energia circular livremente. E uma forma prática de ajudar a fazer essa energia circular é usar regularmente a caixa orgânica. Dr. William Reich viveu apenas 60 anos, de 1897 a 1957, quando foi preso, acusado de charlatanismo por difundir o uso da caixa orgânica como ferramenta de tratamento e cura de diversas enfermidades. Esta é a foto da caixa orgânica de William Reich. Ele foi acusado pelo FDA, que é o similar aqui no Brasil como a Anvisa. Dr. Reich dizia: sonho o dia em que toda casa americana possa ter uma caixa orgânica. Como funciona a caixa orgânica? Reich descobriu que matérias não metálicas atraem energia orgânica, e entre elas as matérias orgânicas que se decompõem são as que mais atraem essa energia. A caixa, por ser feita com dois materiais orgânicos, a madeira e o algodão, capta essa energia do ar. O algodão cede a energia ao metal, que, sendo bom condutor e mau armazenador de energia, rejeita para o interior da caixa. Quando entramos na caixa orgânica, ficamos submersos numa grande quantidade de energia que beneficia cada célula, órgão e sistema do nosso corpo. E ele literalmente recarrega as baterias. O uso frequente e regular da caixa orgânica dá energia, disposição, saúde e vida. Esta foto é das caixas orgânicas que eu faço. Uma amiga da área de saúde definiu muito bem o que esperar da caixa orgânica. A caixa orgânica entrega em forma de energia para cada pessoa o que ela está precisando no momento. Ou é relaxar, ou é se concentrar, ou é ter ideias, ou é se curar, ou é se energizar e por aí vai. A energia faz com o seu organismo o que for preciso para ele ficar em harmonia. Outra definição que eu gostei bastante, de um outro amigo meu, é que a caixa orgânica é uma verdadeira clínica particular dentro da sua casa. Serve para quase tudo e para todos. E esta é a foto do museu do William Reich. Os principais benefícios da caixa orgânica são: retarda o envelhecimento celular, ajuda muito na cura da depressão e fraquezas, fortalece a imunidade, resistência às doenças, alivia muito a dor e o sofrimento do doente com câncer, dá uma sobrevida de até 3 vezes maior ao doente com câncer. Relaxa, descansa e traz disposição. Ajuda no tratamento de doenças consideradas incuráveis. Regulariza as funções sexuais. Ativa a vivacidade mental
melhorando o aprendizado e a geração de ideias. Melhora a coordenação motora, equilibra os ritmos corporais, como fome, sede, sono, digestão e evacuação. Renova e recupera os órgãos, rins, fígado e por aí, tecidos, lesões, feridas, cortes, fraturas. Aumenta a vitalidade física, dando a sensação de juventude e entusiasmo. E ajuda a curar o estresse. Uma das principais doenças que é beneficiada pelo uso da caixa orgânica e que tem mais efeito é a depressão. Por regularizar a harmonia da circulação de energia dentro do corpo e trazer mais vitalidade e disposição, acaba ajudando em muito a curar a depressão. Eu fiz alguns testes com a caixa orgânica e vou mostrar dois. A maçã eu cortei ao meio e depois coloquei metade dentro e metade fora da caixa orgânica por um mês. Na foto de cima eu mostro a maçã que ficou fora da caixa orgânica. Vocês podem notar que do lado direito, vou pegar o mouse aqui e mostrar, do lado direito aqui está podre, está macio, está apodrecendo. Se eu apertasse essa maçã aqui, ela era toda flácida, murcha, mole. E pelo lado, eu cortei a maçã ao meio. E depois, para verificar o resultado do teste, eu cortei o meio do meio. Fiz um quarto. Então aqui está a metade, um quarto e o outro quarto da maçã que ficou de fora. Então aqui, olhando por dentro, ela ficou apodrecida, mole e murcha. E por fora ela ficou seca. O que significa que ela ficou sem vida fora e sem vida dentro. Já a maçã que ficou dentro da caixa orgânica, ela não apresentou nenhuma podridão, apodrecimento ou decomposição. E pelo lado de fora, ela ficou cheia de bolor, que é sinal de vida. Se você pega um queijo embolorado, tem tipos de queijos que são embolorados e as pessoas comem. Isso é sinal de vida. Conclusão, a maçã ficou com vida por dentro e ficou com vida por fora. A maçã que ficou dentro da caixa orgânica durante um mês. O vídeo que eu contei que eu achei na internet que me chamou muita atenção e que eu vou deixar o link no final dessa apresentação, era justamente um teste com maçã numa caixa orgânica. Só que o teste lá foi feito com a maçã inteira, uma maçã inteira fora e uma maçã inteira dentro da caixa. No caso aqui, para eu acelerar o teste e ver os resultados mais rapidamente, eu fiz com a metade da mesma maçã. O que eu acho até que de repente é mais acertado, porque apesar de ser duas maçãs e ser do mesmo dia, do mesmo pé, não significa que as duas tenham a mesma resistência, porque pode ser uma mais madura, a outra menos, uma ter sido atacada por algum inseto ou praga, o outro não, a outra fruta não. Então fazer com o mesmo fruto eu acho mais adequado, por isso também que eu fiz isso. E outro teste que a gente acha na literatura é o teste do leite. O próprio doutor Luiz Moura, nas suas entrevistas para o Luiz Fernando Sarmento, nos documentários que ele fez Energia da Vida e Autoimuterapia, fala do leite. E aqui é o teste que eu fiz do leite.
O leite, eu peguei um leite de vaca, né, de campo, sem pasteurizar, sem ferver, sem nada, e coloquei em 2 copinhos de iogurte lavados. O mesmo leite que saiu da vaca no mesmo dia. Eu coloquei até a borda da dobra aqui do copinho e deixei 1 mês dentro da caixa orgânica. Depois de 1 mês, eu virei no chão os 2 copinhos e o resultado é esse. O leite que ficou fora da caixa orgânica, ele perdeu completamente o volume. Ficou lá no fundo do copo uma pasta dura. Eu tive que pegar a colher e raspar. Quando eu fiz isso, chegou numa parte um pouco mais mole, que duro mesmo estava uma crosta em cima, acumulada, e um cheiro de podre insuportável, quase ovo podre. O leite que ficou dentro da caixa orgânica, ele perdeu muito pouco volume, saiu dessa linha da borda do copinho e ficou até aqui. E quando eu virei ele no chão, ele estava com muito soro, muita água e sem odor algum. Ou seja, ele ficou até meio gelatinoso, exatamente como o Dr. Luiz Moura cita nos vídeos, nos documentários que o Sarmento fez. Então, esse é outro teste que eu fiz. Detalhe, esses 2 testes eu fiz antes de entrar na caixa orgânica pela primeira vez. Eu procurei durante 3, 4 anos quem fizesse a caixa orgânica e não encontrei ninguém. Até o dia que eu resolvi montar uma oficina de marcenaria e para fazer algumas coisas para mim, porque eu gosto disso como hobby, e resolvi encarar fazer uma caixa orgânica para mim. Fiz a caixa, coloquei em casa e ninguém queria entrar para arriscar, para testar se ia fazer bem ou mal. Então a gente fez os testes da maçã e do leite durante 2 meses para ver se tinha mesmo esse resultado que a literatura e os depoimentos que a gente acha por aí falam, né, relatam. E de fato aconteceu exatamente como se publica por aí. Então a gente teve coragem de entrar e começar a usar a caixa orgânica. Dicas de utilização da caixa orgânica. Mantenha sua caixa num local agradável, limpo e arejado de sua casa, o mais afastado possível de aparelhos eletroeletrônicos e lâmpadas fluorescentes. O melhor lugar é aquele no qual você deixaria a sua plantinha de estimação. Um bom local também é debaixo de uma árvore, mas contanto que tenha proteção larga para não pegar chuva e umidade. Porque dentro tem material metálico, que é, no caso, a gente usa lã de aço, e a madeira por fora, se pegar água, vai estragar a madeira e vai enferrujar o metal, e a caixa vai deixar de ter utilidade e não vai mais cumprir a sua função. Entre na caixa orgânica e permaneça até 30 minutos por dia, de preferência relaxando, mas não é obrigatório. Pode ficar lendo, estudando, desenhando ou fazendo qualquer outra atividade, desde que sem equipamentos eletrônicos. O melhor horário de utilização é entre 8 e 16 horas, pois o Sol é um dos maiores geradores de energia vital e a incidência da luz solar faz com que a caixa absorva mais energia. Mas nada impede de a caixa ser utilizada em qualquer outro horário. Essa recomendação de 30 minutos diário é para quem já está fazendo o uso regular. Para quem vai iniciar, não existe muita recomendação. Pode começar devagar ou pode sentir que necessidade estender mais esse prazo.
Outra coisa interessante é que a caixa orgânica pode ser usada por adultos, crianças, velhos, qualquer pessoa e até animais. As crianças é recomendável que façam junto com os pais, junto com o adulto pelo menos, porque ela tem maior potencial energético e ela vai atrair a energia do pai. Numa caixa grande, a criança fica muito afastada das laterais, da superfície interna da caixa. E a parte que mais concentra energia dentro da caixa é em torno de 10 centímetros da superfície. Então, a criança não aproveitaria tanta energia. Com o adulto dentro, o adulto fica mais próximo das laterais, absorve essa energia e, como a criança é mais energizada do que um adolescente ou um adulto ou um idoso, ela atrai a energia que vem do adulto, porque essa é uma propriedade da energia orgânica, que é diferente das propriedades da energia térmica, por exemplo. A energia térmica, ela dissipa do que tem maior potencial para o menor. Ou seja, se você pegar uma água quente e juntar com uma vasilha quente e encostar numa vasilha fria, vai passar o calor da quente para a fria. A energia orgânica é o contrário. Ela passa do que tem menor potencial para o que tem maior potencial. Então, a criança dentro da caixa orgânica, como tem maior concentração de energia vital do que um adulto, ela atrai a energia do adulto. A caixa orgânica não deve ser usada durante ou logo após tratamento radioterápicos, porque a radioatividade, William Reich fez um teste e ele chamou esse teste de experiência Oranur com material radioativo. E ele esperava que a energia orgânica, a caixa orgânica, anulasse os efeitos radiativos do material radioativo, né? E ele conseguiu autorização do governo americano, conseguiu um material radioativo e colocou dentro da caixa orgânica para ver o que ia acontecer. Aconteceu quase uma tragédia. A radioatividade, em vez de reduzir, diminuir e anular, ela expandiu, aumentou e espalhou um raio de quilômetros em volta do laboratório foi atingido por uma radioatividade. As pessoas começaram a ter mal-estar e náuseas e passar mal. Daí o William Reich tentou colocar, isolar de novo o material radioativo para parar a radiação, e a radiação não parava. O que ele teve que fazer foi desmontar todas as caixas orgânicas que tinha no laboratório, e tinha dezenas, porque a energia radiativa que tinha entrado através do ar dentro das caixas orgânicas, elas não se dissipavam, elas se concentravam e espalhavam cada vez mais. E isso fez com que ela, dentro da caixa orgânica que estava montada, ela continuasse a expandir e a ganhar força. E só conseguiu resolver o problema desmontando as caixas orgânicas todas. E daí todo mundo, a radioatividade foi se dissipando e tudo voltou ao normal. E nunca mais foi feita uma experiência radioativa com caixas orgânicas. Uma coisa muito curiosa nessa história toda é que se esperava que todos os envolvidos, os colaboradores do Reich, que estavam dentro do laboratório principalmente, fossem ficar com efeitos de radioatividade nos seus corpos e ter doenças, tipo
câncer no sangue. E acabaram que não tiveram nada. Passaram mal por alguns dias, algumas semanas, e depois voltaram a ficar saudáveis. E até muitos relatos de que ficaram muito melhores do que estavam antes, né? Apesar do grande susto. Então, essa experiência Oranur foi uma curiosidade, algo que não se concluiu nada e nunca mais se fez. Por isso que quem faz tratamento radioterápico não é recomendável fazer o uso da caixa orgânica. A caixa orgânica também não deve ser usada durante tempestades elétricas ou com raios e trovões, como eu disse anteriormente, pois você será desenergizado e não energizado, porque nesse momento a carga elétrica do espaço, do ar, né, da atmosfera, ela inverte a sua polaridade e daí a energia sai da caixa em vez de entrar. E se você entrar na caixa orgânica, você vai ser desenergizado. Não deixe perto ou use dentro da caixa orgânica aparelhos eletroeletrônicos, pois os campos eletromagnéticos gerados por esses equipamentos aceleram a velocidade dos elétrons, dos átomos que estão em contato com esses campos. E o aumento da velocidade faz com que alguns elétrons saiam de sua órbita e escapem dos seus átomos originais. Como os elétrons perdidos têm carga negativa, o resultado desse fenômeno é uma nuvem carregada de íons positivos, que em excesso são prejudiciais ao bom funcionamento do corpo humano. Então, aparelhos eletroeletrônicos dentro da caixa geralmente param de funcionar. Um amigo meu esqueceu, entrou na caixa lá de casa e o relógio dele parou de funcionar. Ele levou um susto, mas algumas horas depois o relógio voltou. E ele nunca mais levou o relógio dele para dentro da caixa. De preferência, não deixe a caixa orgânica próximo de piscina, banheira, caixa de água, etc., abertos, pois a água é um dos elementos que mais atrai e absorve a energia orgânica da atmosfera, sendo então uma forte concorrência para a caixa orgânica. Claro que se o ambiente for ao ar livre, haverá energia disponível sobrando para todo mundo, sem defasar a absorção da caixa. Mas não é recomendável, perto de casa, dentro de casa, colocar uma caixa da água, por exemplo, ou uma banheira, junto com uma caixa orgânica, a não ser que ela esteja tampada, tenha uma tampa. Não use excessivamente a caixa orgânica, pois pode causar agitação, taquicardia, dispneia ou irritabilidade. O Dr. Luiz Moura fala no depoimento dele que ele começou a usar exageradamente a caixa orgânica. E o resultado foi que ele quase morreu por falta de ar. Como assim? O corpo teve tanta carga de energia que o diafragma, o músculo que trabalha a respiração, que é um músculo involuntário, você não comanda ele, recebeu do cérebro um comando de que o corpo não precisava de mais energia. Então o corpo não precisava respirar mais e, vamos dizer assim, desligou o diafragma. Então, o corpo do Dr. Luiz Moura estava tão carregado de energia que o diafragma parou de funcionar e ele ficou com falta de ar, mesmo estando em espaço aberto. O que ele fez para resolver esse problema? Ele saiu correndo, desesperado, subindo e descendo escadas para ver se gastava aquela energia e deu certo. Gastou e o diafragma voltou a funcionar. Então, por isso que não é bom usar excessivamente a caixa orgânica. E nem ter uma caixa orgânica em formato de cama, ou de sarcófago, ou de caixão, como queira. Porque se você ficar lá dentro e pegar no sono, você pode vir a morrer por conta de parar o seu diafragma enquanto você está dormindo.
Resumindo, a conclusão é que todo exagero faz mal, né? Até de uma coisa boa como a caixa orgânica. Recomendações. Faça uma limpeza semanal na sua caixa orgânica, tirando a sujeira física. E sujeira física é pó, poeira, né? Sujeira, cabelo, qualquer coisa assim. Terra e tal. E para limpá-la energeticamente, coloque dentro da caixa uma vasilha aberta com água pura. Como eu falei antes, a água atrai energia. Água pura de fonte mineral, filtrada, fervida ou a mais pura que você conseguir. Deixando por no mínimo uma noite mantendo a porta aberta. Já me perguntaram várias vezes por que fazer isso. Eu pergunto, por que você toma banho? Por que você lava seu carro? Por que você passa aspirador na sua casa? Por que não faria isso na caixa orgânica? É um ambiente fechado, tem aberturas, é claro, mas é um ambiente confinado que você fica ali dentro e pode juntar assim poeira, ácaros e coisas assim, e é sempre bom estar num ambiente mais higienizado, né? Então não é uma necessidade assim que a caixa não vai funcionar. Vai funcionar, só que é saudável, é salutar que você faça uma limpeza como você faz em tudo, né? Então é por isso. E a água é que vai atrair a energia acumulada. Principalmente quando se viaja e fica muito tempo fora de casa e a caixa fica com a tampa fechada, que acumula muito tempo a energia e a energia fica parada, não circulou, e a energia não foi consumida por algum outro corpo, essa energia não é boa que se use. Que você chegue de uma viagem, por exemplo, e entre na caixa orgânica. É bom que você descarregue essa energia da caixa e essa forma de descarregar é colocar uma vasilha com água dentro da caixa. Evite permanecer ou deixar seres vivos, animais e plantas, numa distância de até 30 centímetros fora da caixa, pois nessa região a absorção da energia para a caixa é muito intensa e vai desenergizar o que estiver próximo. Eu associo essa ideia como se fosse o ralo da pia. Quando você tira a tampa, a água que está mais próxima do ralo, do buraco onde que escoa a água, ali tem um redemoinho que atrai muito mais as coisas para dentro do ralo, né? Então, se você jogar cisco, poeira em cima da água e tirar a tampa, você vai ver que ali perto do buraco do ralo existe tipo um aspirador que suga muito mais energia. Então, na caixa orgânica também é assim. Se a caixa atrai energia de fora e joga para dentro, na superfície dela, externa, próximo, ali é uma área que chupa energia. Então, se você deixar alguma coisa ali próximo por muito tempo, vai sugar a energia desse ser, uma planta ou um animal ou até você mesmo. Então não faça isso. E use o acompanhamento de um especialista, de preferência um terapeuta reichiano, nas seguintes situações. Quando você precisar fazer um uso intensivo, quando você tiver pessoas com problemas de alta pressão ou cardíacos, e caixas orgânicas com mais de 3 duplas camadas. Eu vou explicar o que é essas 3 duplas camadas a seguir, porque são camadas de material orgânico e metálico, orgânico e metálico. Então cada dupla dessa, orgânico e metálico, é uma camada. Como construir uma caixa orgânica? Essas são as fotos das caixas que eu faço. Esse projeto eu desenvolvi junto com um marceneiro lá da minha cidade. E é uma caixa desmontável. Eu faço a estrutura com a base, a tampa e 4 colunas que se encaixam nesses furos aqui, né? E depois vem o parafuso que trava. Então a caixa é um paralelepípedo com 6 lados, né? A base, o teto e as 4 laterais. E esse é o esqueleto. Depois vem as paredes e a porta, né? O piso e o teto, é claro. E
O piso é mais reforçado, porque você vai colocar pessoas aqui em cima, cadeiras. Se você não reforçar, vai deformar a chapa aqui embaixo. O teto não precisa. E no interior, coloque-se os materiais orgânicos e metálicos em forma de camadas, tipo sanduíches, né? Aqui uma lateral da caixa, coloca um algodão, uma lã de aço. Lã de aço, para quem não entende direito de cozinha, vamos falar assim, os homens, é bombril, né? E então coloca-se uma camada de algodão, uma camada de bombril, uma camada de algodão, uma camada de bombril, e vai fazendo isso sucessivamente. Então, se você usar só uma dupla camada de bombril e algodão, é uma caixa orgânica de uma camada. Se fizer 2 vezes isso, de 2 camadas. Se fizer 3, é 3 camadas. Então, tem caixas orgânicas aí pelo mundo de até 20 camadas ou mais. O que significa isso? Que a caixa tem mais força. Agora eu estou fazendo alguns testes para ver o que isso significa na prática. Porque se a recomendação é ficar 30 minutos numa caixa orgânica, e eu ultimamente, depois de, vamos dizer, ter usado regularmente por um bom tempo, tenho usado 15, 20 minutos, será que uma caixa orgânica com 20 camadas bastaria eu ficar 2 minutos? É como se fosse carregar rapidamente a energia do corpo e você não consegue mais ficar lá dentro. Então aqui são os materiais, né? As laterais, os rolos de algodão, os rolos de lã de aço, aqui colocando no piso as camadas. Depois vem a chapa, né? Em cima de todo esse material, dessas camadas de algodão e lã de aço. Eu fixo a chapa, né, com furadeira, prego, rebite, alguma coisa. Tenho usado rebite. E faço isso para todas as laterais da caixa e o teto. E no final eu tenho a caixa orgânica. Outros aparelhos orgânicos. Aparelhos orgânicos servem para trabalhar a energia vital, na manutenção e na recuperação da saúde. William Reich, depois que fez a caixa orgânica, resolveu fazer esse aparelho aqui, que é o Cloudbuster. Ele é um rompedor de nuvens. Ele coloca esse tipo canhão apontado para o céu. Esses tubos têm canos que jogam para dentro de um lago, do rio, ou seja, de água, né? E ele diz que ele consegue regularizar a boa saúde da atmosfera para onde ele está apontando isso. E com isso volta a chover. O resultado disso é fazer chuva. Então o Cloudbuster é uma máquina de fazer chuva. E funcionou. Os primeiros testes que William Reich fez deu certo, né? Agora, nesse momento que São Paulo está sem chuvas, de repente se aparecer algum interessado em fazer isso, o James DeMille é um estudioso de William Reich que trabalha com esses equipamentos e faz chover muito na África. E tentou vender esses serviços para a Austrália e os políticos australianos não quiseram, porque ele cobrava muito pouco e não dava comissão, né? Resumindo, é isso. E contrataram outros serviços muito menos eficazes que saíam mais caro, ou seja, com aviões jogando sais nas nuvens para ver se formava precipitação e começava a chover. Então a técnica é mais comum. Fato é que muito pouco se sabe da eficácia disso. James DeMille é o que mais trabalhou e trabalha até hoje e tem uma empresa disso, né? Este é o Chimbuster. O Chimbuster surgiu mais recentemente e ele
usa mais ou menos os mesmos princípios, só que a função dele é purificar a atmosfera. Existe atualmente, depois quem quiser pesquisar na internet, o chemtrails, os rastros químicos, que são aviões que jogam metais, alumínio, principalmente, na atmosfera. E isso causa muita doença, porque o alumínio é prejudicial à saúde, é cancerígeno. E então as pessoas estão usando esses aparelhos aqui para purificar a atmosfera em volta das suas residências. Quanto maior são esses tubos e mais forte essa base aqui, mais força tem o aparelho. Então esse aqui, por exemplo, pode proteger um raio, vamos dizer assim, de 500 metros em volta da casa ou o bairro inteiro onde a pessoa mora. O bastão de Senf, ou de Bernard Senf, esse aqui é o Bernard Senf, e ele está dando uma aula do bastão. Ele que inventou isso. O Luiz Moura também mostra nos vídeos produzidos pelo Luiz Fernando Sarmento. Nada mais é do que um tubo de ferro envolto por várias camadas de material orgânico e metálico. Ou seja, o mesmo princípio da caixa orgânica. E esse bastão serve de um lado para energizar e do outro para desenergizar. É como se fosse ficar dentro da caixa e fora da caixa, né? Tem um detalhe que um lado do tubo não é coberto com essas camadas de material orgânico e metálico. Então essa ponta que não é coberta serve para energizar. E a outra ponta é fechada e serve para desenergizar. Temos também os materiais feitos com tecidos, né? A manta orgânica e derivados como a pantufa, cinta, luva, touca e etc. Né? Usa-se o mesmo material que faz os recheios, vamos dizer assim, o interior da caixa orgânica, as camadas de material de algodão cru e de lã de aço, quantas quiser, e depois cobre-se isso com tecido. E assim tem mantas, travesseiros e materiais para usar no dia a dia. Muita gente, por isso aqui ser muito mais barato do que uma caixa orgânica, usa essas mantas orgânicas, né? Só que a manta orgânica não acaba sendo a mesma coisa que uma caixa orgânica. A caixa orgânica acumula energia, porque tem 6 paredes, né, tudo fechado, é um quarto, e lá dentro, tudo que está lá dentro vai ficando acumulado. A manta joga de um lado e sai para o outro. Por exemplo, essa manta encostada no chão, em alguma coisa assim, vai pegar a energia de um lado e colocar no outro. Então a manta, ela só funciona quando está sobre você. E ela não te atende, não te cobre, não te envolve de todos os lados, não é um colchão ou um saco de dormir, vamos dizer assim. Então ela acaba não sendo tão eficaz quanto a caixa orgânica. E ela, o risco de deteriorar ela, de umedecer e de enferrujar esse algodão é muito grande. Principalmente porque quando você cobre o seu corpo com uma manta orgânica, você transpira, você sua, e essa umidade vai infiltrando com o tempo, com a regularidade de uso, depois de meses ou ano, você pode perder ou danificar a sua manta orgânica. Então, ela é mais barata de início, mas ela é mais, vamos dizer assim, complicada de manter, né? E daí você tem que fazer várias durante a sua vida, vamos dizer assim, né? Ou se um tratamento muito longo. E ela transfere a energia que está no ambiente para você. Ela não é um concentrador, ou seja, uma caixa orgânica normal de uma camada tem de 2 a 3 vezes mais energia que tem no espaço. Uma camada
uma caixa orgânica com 3 camadas tem mais. Uma manta orgânica não tem tanto assim, né? Tem bem menos. Então você tem que ficar muito mais tempo envolto dessa manta do que se ficasse dentro de uma caixa orgânica. Os orgonites. Os orgonites foram inventados por Don Croft, que popularizou esse produto. Ele trabalha basicamente com a transmutação da energia. Ele serve para pegar a energia ruim, que é a energia, aquela energia que acontece na época em momentos de descargas elétricas, vamos dizer assim, e também as energias de aparelhos eletroeletrônicos, energia de celular, de micro-ondas, de antenas, essas energias de fios e cabos de transmissão de alta tensão, são tudo energia iônica não ionizante, e essas energias são prejudiciais ao organismo humano, então à saúde. E esse aparelhinho aqui, que é muito simples de fazer, ele transmuta essa energia, transformando a energia ruim em energia boa. Ou seja, é como se fosse um filtro, um purificador. Os formatos que mais têm resultados em termos de eficácia de transmutação de energia é o esférico, né? Uma bola. Esse aqui no caso nem é uma bola, esse aqui é um círculo, tipo um pneu, né? Mas é meia laranja, vamos dizer assim. O esférico é o que tem melhor resultado. Depois vem o cônico e o piramidal. Mas fazem em qualquer formato. E começou assim, né? Com um material sem muita estética, e depois os artesãos foram inventando estética para virar também objeto de decoração. E surgiu depois, mais recentemente ainda, para carregar junto ao corpo. Você coloca isso num colar e coloca no peito, né, para proteger-se dessas energias. Funcionamento disso aqui tem a ver com um material que tem aqui dentro, que é os cristais, que tem muita força, só que eles ganham a eficácia e eficiência mesmo de resultado quando eles são comprimidos. Então você joga limalha de ferro, de aço, né, ou cobre, dentro de um copo, que você arranja isso em torneiraria, torneiro mecânico, que faz, vamos dizer assim, torneia, esculpe metal, né? Então sobra aquelas serragens, aquelas palhas, aquelas como se fosse de madeira, mas só que é de metal. Você pega aquilo lá, joga junto com cristais, né? Mistura e coloca resina em cima. Resina que você compra para fazer artesanato, resina de carros e materiais de fibra de vidro, resina de prancha de surf, você joga aqui em cima. O Dr. Evangelho Sanctus tem um vídeo, eu falo dele porque ele vai ser um palestrante, ou já foi, aqui do Congresso, e ele tem um vídeo no canal de YouTube dele onde ele mostra ele mesmo fazendo isso aqui, né? E depois os artesãos e pesquisadores começaram a desenvolver estudos que comprovaram que colocar uma espiral junto com o cristal está aqui de pé, na ponta tem o início da espiral, você consegue aumentar a potência, o efeito desse aparelho. Então, isso eu estou começando a fazer, a testar, mas sem nenhuma preocupação estética ainda, só coisas desse tipo aqui. A conclusão que eu estou pesquisando, o objetivo é concluir se isso aqui ajuda a eu ter uma caixa orgânica dentro de uma casa com aparelhos eletroeletrônicos. Ou seja, eu teria uma caixa orgânica com orgonites em volta, e daí a energia ruim seria transmutada e eu poderia usar a caixa orgânica. Caso contrário, eu não poderia usar a caixa orgânica em ambientes com
esse tipo de energia carregada, de energia de aparelhos eletroeletrônicos, porque essa energia é prejudicial à saúde e seria jogada e acumulada dentro da caixa. E quando eu fosse usar a caixa, acabaria sendo impregnado por essa energia, ou eu estaria tendo uma sobrecarga de energia ruim e não de boa. Por isso que o local onde se deve colocar a caixa orgânica é um local muito ventilado, arejado, com sombra, proteção de umidade e de preferência que pegue sol um pouco em alguns momentos do dia. Outro aparelho, todo mundo conhece, né, mas poucos sabem exatamente como é que funciona, são as pirâmides. Né? As pirâmides tem por todo o mundo, em todas as épocas, e ela tem uma função de ser tipo uma antena que capta a energia cósmica, a energia vital, a energia que está aí no mundo todo, no universo todo. Né? Então, a pirâmide ela tem o seu maior ponto de concentração de energia a 1/3, né, da altura dela. Né? Então eu pego 1/3 da altura e aqui é o ponto de maior concentração de energia dentro de uma pirâmide. Mas a pirâmide não é um acumulador, é só uma antena que capta e ajuda a trazer mais energia para o local, mas não consegue manter essa energia aqui dentro. Então eu tenho que me posicionar bem nesse ponto para ter uma maior incidência da energia no tratamento que eu precisar fazer. A câmera Kirlian, que é a câmera que faz a fotografia da aura da pessoa, né? Aqui está um vegetal, uma folha, aqui um ser humano, e todo mundo já deve ter visto fotos de aura por aí, né? Então, conforme a cor da aura, você vê o estado energético da pessoa. Então, é outro produto, equipamento orgânico. E para vocês saberem mais, aqui está o link do programa Alternativa à Saúde da Rede Globo, no canal GNT, né? Onde você vai encontrar o vídeo que eu vi e que me chamou a atenção e deu início a todo esse trabalho e agora esse resultado aqui que é apresentar isso para as pessoas, né? Fazer e apresentar isso para as pessoas, trabalhando a caixa orgânica. Nesse vídeo, a apresentadora, atriz e contratada da Rede Globo, né, a Patrícia Travassos, testa a caixa orgânica com o Luiz Fernando Sarmento, colocando a maçã lá dentro e depois de um mês abrindo e vendo a maçã completamente inteira. E encerra dizendo: eu vou morar dentro de uma caixa orgânica, assim eu não ficarei mais velha, alguma coisa do gênero. Então, para você achar esse vídeo, acesse esse site aqui ou então procure no Google por essa combinação de palavras, né? Essa frase: Alternativa à Saúde, Patrícia Travassos, caixa orgânica. E será a primeira resposta que surgir o link que você vai encontrar esse vídeo. Então, enquanto eu converso, aproveita e anota essa frase: Alternativa à Saúde, Patrícia Travassos, caixa orgânica. Procure no Google e você vai assistir. Vale muito a pena, é muito interessante. E o outro vídeo que eu sugiro é um documentário que trata da vida e obra de William Reich. É um documentário americano intitulado Quem Tem Medo de William Reich. Só que esse aqui é já traduzido em português, né? Por isso que você, procurando no Google em português, você vai achar esse documentário legendado. Então você procure no Google Quem Tem Medo de William Reich legendado e será a primeira resposta. Esse é um vídeo longo, uma história um pouco mais de 1 hora, eu acredito. Faz tempo que eu vi, não lembro direito, mas que vale muito a pena você conhecer todo o trabalho que originou a criação da caixa orgânica do Claude Buster e da cassação do William Reich e prisão e morte dele por conta desses inventos maravilhosos.
eu esqueci de dizer, depois que o William Reich foi preso e assassinado na prisão, e todo o material dele, a produção, os laboratórios, foram destruídos, os livros queimados, e claro que sempre sobra alguma coisa com alguém, e foram resgatando com os anos esses materiais. E hoje, com a internet, fica muito mais fácil propagar e disseminar a informação. Então, aqui são 2 links que vocês terão acesso a mais informações sobre a história, vida e obra de William Reich. Recomendo a todos. E não esqueçam, se nos mantivermos com alto nível de energia, ficamos imunes aos micro-organismos e a nossa reprodução celular será perfeita. Ou seja, a gente pode ter um alto nível de energia fazendo várias coisas. E a caixa orgânica é uma dessas várias coisas. Ou seja, ou você tem alimentação natural, de preferência crua, né, com produtos orgânicos, você também consegue ter um alto nível de energia. Fazendo exercícios, né, Qigong e outros tantos, você consegue fazer a sua energia crescer, capturar energia e trabalhar em benefício do seu organismo. E eu adoro a caixa orgânica porque eu sou preguiçoso, porque eu não quero fazer nada. Resumindo, é isso. Ela é muito prática, muito fácil de usar. Eu só chego do jeito que eu estou, na hora que for, entro dentro dela e fico ali descansando um pouco, e quando eu vejo, eu estou na hora de sair, porque eu não aguento mais, já estou carregado. Então, as pessoas perguntam, como é que você sabe quando que você tem que sair? Isso é uma curiosidade bem legal. Você sabe quando você está com frio e tem que colocar uma blusa a mais? Ou quando está com calor e tem que tirar uma blusa, uma roupa? Ou quando está com sede e tem que beber água? Então, esses sinais que o teu corpo te dá, que você começa a se sentir desconfortável, é exatamente os mesmos sinais que você sente dentro da caixa orgânica. Você fica lá numa boa, daqui a pouco você começa a se sentir desconfortável. Então está na hora de você abrir a porta e sair. É assim que você calcula o tempo que você precisa ficar dentro de uma caixa orgânica. Se você ficar menos, tudo bem, carregou só um pouco. Se você ficar demais, você começa a se sentir angustiado, estranho, e você precisa sair, né? Porque ficar um desconforto é muito desagradável. E por curiosidade, só para vocês saberem como isso é muito interessante, a caixa orgânica, eu fiz aqui, eu não conheço todos os 32 palestrantes desse congresso, mas eu sei que 9 desses 32 palestrantes têm caixa orgânica. São todos palestrantes muito bem selecionados pela Nayana e são pessoas experientes que sabem cuidar de forma natural da sua saúde. E 9 deles têm caixa orgânica. E um deles até tem 3 caixas orgânicas porque ele tem 3 residências. Então, para ver o investimento que a pessoa faz em sua saúde, né? E esses profissionais todos não deviam ou não devem estar falando ou fazendo besteira, né? Porque todos esses teriam, né, uma caixa orgânica ou equipamentos orgânicos. Por algum motivo deve ser. Então, você tire as suas próprias conclusões e encerramos aqui sugerindo que você construa a sua caixa orgânica e, usando o slogan do Congresso, liberte a saúde que existe em você. Fico por aqui e agora eu vou mostrar em vídeo o uso da caixa orgânica. Obrigado. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o que é a caixa orgânica na prática. É uma caixa de madeira por fora, com chapa de aço por dentro, e no interior tem aqueles materiais que eu apresentei nos slides, no vídeo, que são materiais orgânicos e metálicos, E no caso aqui eu usei
lã de aço, conhecido como bombril, e algodão cru de estofador. Então essa caixa aqui tem mais ou menos 5 centímetros de espessura, as paredes, e tem 3 camadas de material metálico e orgânico. Então a energia é absorvida pelo material orgânico e transferida para o metálico. E assim sucessivamente nas camadas vai jogando a energia para dentro. Então tudo que está aqui dentro da caixa fica mais carregado de energia, e quem entra aqui dentro, o material, fruta, ou água, ou o ser humano mesmo, fica impregnado com essa energia. Então vou demonstrar aqui como é que é o uso. A caixa coloca um banquinho dentro e senta assim numa posição confortável e fica aqui dentro. Essa caixa eu fiz com 2 frestas, uma na parte de baixo e outra na de cima, para substituir a janelinha, que dá muito mais trabalho para fazer e não fica tão refrescante, vamos dizer assim, porque a janelinha não transpira tanto quanto as aberturas inferior e superior. Então a gente fecha a porta e sai o ar quente por cima e entra o ar frio por baixo. E assim a gente consegue uma boa ventilação dentro da caixa. Isso não afeta o uso da caixa, o acúmulo da energia, não tem essa de escapar a energia. E aqui por dentro é assim que a gente fica tranquilo, quieto aqui dentro. Pode estar fazendo alguma atividade, tipo leitura de um livro, uma revista, alguma coisa, meditando, ou quieto, ou conversando com alguém que esteja fora. Pode ficar à vontade com a roupa que tiver, limpa ou suja, sapato ou qualquer coisa. Você usa do jeito que você está a caixa ergonômica. Então não tem nenhuma recomendação para ficar quieto, para fazer silêncio, meditar, fazer silêncio interior, fazer coisa alguma. Você pode estar conversando com a tua esposa enquanto ela está fazendo o almoço e você aqui dentro recebendo energia. Então essa é a grande vantagem que eu vejo, né? E a praticidade do equipamento. Você pode, numa hora que você esteja no teu dia a dia, sentar aqui um pouquinho e ficar aqui 20, 30 minutos diários, no máximo 40 já é mais que o suficiente. Você recarrega as suas energias. Então, de novo, você fica aqui e depois de um tempo você simplesmente sai e pronto, usa no dia seguinte. Você pode deixar um jarro de água ali dentro e depois de tomar essa água é uma água mais energizada. É assim que funciona a caixa, e esse é o modelo da caixa que eu faço. Agora eu vou mostrar por dentro como é que é a sensação, vamos ver se vai aparecer. Eu vou pegar a câmera prestada e vou mostrar ela. Ó, lateral da caixa. Embaixo tem rodízios, dá para movimentar ela, né? Abro a porta. E agora aqui por dentro. Então, estou olhando a parte de fora. Tem um ímã aqui, dobradiço. É uma caixa de metal, né? Os cantos. Outro canto e eu fico aqui dentro, quieto. Vamos ver se vai conseguir me filmar. Né? Eu estou aqui, ó, dentro da caixa. Certo? Depois eu saio, né? E pronto. Tá feito. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser mais informações, entre em contato. Abraço.